Oi, querido aluno do 9º ano, estamos aqui para mais um tempo de estudar de língua portuguesa. E a nossa tarefa é a leitura do texto dissertativo argumentativo para descobrir a tese e seus argumentos. Vamos passar à leitura do texto. Trabalho que empobrece. O trabalho infanto-juvenil, além de ser social e eticamente indesejável, é um instrumento de manutenção da pobreza. Gera perdas financeiras consideráveis, consequentes ao baixo desenvolvimento humano das crianças obrigadas a trabalhar. Temos logo no primeiro parágrafo a tese a ser defendida neste texto. Lembrando que o texto argumentativo é o texto de defesa de ponto de vista. Mas para se defender o ponto de vista, precisam ser apresentados os argumentos que sustentam essa tese. Vamos à leitura do segundo parágrafo. Para chegar a essa condição, basta quantificar o montante de renda que indivíduos com distintas idades de ingresso no mercado de trabalho oferem ao longo de sua vida profissional mais produtiva entre os 20 e os 25 anos, como fizeram Antônio Carlos Coelho Campino e Maria Dolores Montoya Dias, professores da Universidade de São Paulo, em trabalho realizado pela Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social. Temos o primeiro argumento utilizado para a defesa dessa tese. Por que se trata de um argumento de autoridade? Porque cita dois pesquisadores que investigaram sobre o tema central do texto que está sendo desenvolvido. O parágrafo seguinte também traz um outro argumento. Vamos lá à leitura. Com base no PNAD de 1995, os pesquisadores chegaram a números que quantificam e atestam a tese de que quanto mais tarde a pessoa entrar no círculo economicamente ativo, maior será seu salário durante 35 anos de trabalho. Então, nós temos aí também um argumento de autoridade, porque cita uma pesquisa realizada em 1995. O parágrafo seguinte também traz uma argumentação para sustentar a tese defendida. Vamos analisá-lo. As perdas acumuladas por pessoas que ficaram economicamente ativas dos 7 aos 14 anos e cuja idade, em setembro de 1995, variava entre os 21 e os 55 anos, representavam perto de 30% do Produto Interno Bruto, o chamado PIB. Esse é o segundo argumento, o denominado argumento de dados estatísticos, porque apresenta para o leitor dados percentuais que vão corroborar a tese apresentada. Vamos ao parágrafo seguinte. Quando a criança começa a trabalhar aos 7 anos, vai receber ao longo da vida 37% menos em média do que receberia se tivesse ingressado no mercado de trabalho aos 14. O estudo dos pesquisadores da USP oferece muitas evidências de que o principal impacto do trabalho infantil ocorre sobre o nível de escolaridade atingido por trabalhadores mirins. Como há estreita relação entre a idade e o ingresso no trabalho e o grau de instrução, chega-se à ligação também entre trabalho infantil e perdas salariais. Veja, há um grupo de evidências que marcam a tese, que sustentam a tese, e a relação de causa e consequência no parágrafo seguinte para determinar, então, a defesa do ponto de vista defendido. Se o principal desafio das democracias em construção na América Latina é vencer a pobreza, faz-se necessário que os discursos bem intencionados de governos e organismos internacionais sejam transformados em ações urgentes. Essa crise crônica, afinal, é financeira, administrativa, de gestão. Sem uma resposta, todos continuarão a assistir em camarotes cada vez mais eticamente desqualificados à repetição da barbárie a que são submetidas as crianças trabalhadoras. Trata-se da conclusão, o último parágrafo, que, na verdade, faz uma retomada da tese
ampliando o sentido apresentado no primeiro parágrafo. Então, nós fechamos aqui a ideia do texto dissertativo argumentativo sobre o qual falamos em alguns momentos. E agora, nós vamos fazer uma relação entre o texto dissertativo argumentativo e o texto objeto de nosso estudo de hoje, o texto narrativo. Texto que você também já conhece e talvez já conheça bem mais do que o texto argumentativo. Por quê? O texto narrativo é um texto com o qual você tem lidado sempre na sua vida. Contação de histórias, a sequência de fatos. Essa é a diferença primordial entre o tipo de texto argumentativo e o tipo de texto narrativo. Enquanto o tipo de texto argumentativo apresenta uma posição e uma defesa de ponto de vista, o texto narrativo preza pela sequência de fatos. E é sobre isso que nós vamos desenvolver no nosso encontro de hoje. E para isso eu vou contar uma história que eu particularmente considero muito interessante. Vamos a ela. O torcedor. No jogo de decisão do campeonato, Evagrio torceu pelo Atlético Mineiro, não porque fosse atleticano ou mineiro, mas porque receava o carnaval nas ruas se o Flamengo vencesse. Visitava um amigo em bairro distante. O Flamengo triunfou e Evagrio deixou de ser atleticano para detestar todos os clubes de futebol. Saindo em busca de táxi inexistente, acabou se metendo num ônibus em que não cabia mais ninguém e havia 2 bandeiras rubro-negras para cada passageiro. Não eram bandeiras pequenas, nem torcedores exaustos. Estes pareciam ter guardado a capacidade de grito para depois da vitória. Evagrio sentiu-se dentro do Maracanã, até mesmo dentro da bola chutada por 44 pés. A bola era ele, embora ninguém reparasse naquela esfera humana que ansiava por tornar a ser gente a caminho de casa. Lembrando-se de que torcera pelo vencido, teve medo, terror. Se lesse em seu íntimo o segredo, estava perdido. Mas todos cantavam, sambavam com alegria tão pura que ele próprio começou a sentir um pouco de Flamengo dentro de si. A emanação de entusiasmo contagiava e transformava. Abriu os lábios simulando cantar. Cantou. Ao dar fé de si, disputava a morena frenética a posse de uma bandeira. Queria enrolar-se no pano para exteriorizar o seu partidário, que pulava em suas entranhas. A moça, em vez de ceder o troféu, abraçou-se com Evagrio e beijou-o na boca. Estava batizado, crismado e ungido. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O pessoal desceu na Gávea, empurrando Evagrio para descer também e continuar a festa. Mas Evagrio mora em Ipanema e já com o pé no estribo se lembrou. Loucura continuar Flamengo a noite inteira à base de chope, caipirinha, batucada e o mais. Segurou firme na porta e gritou: "Eu volto, gente, vou só trocar de roupa." E não se sabe como chegou intacto ao lar, sem compromisso clubista. É um texto do Carlos Drummond de Andrade que faz uma ode ao clube, né, ao Flamengo e a tudo que representa a gente sair, né, de casa após o triunfo de um jogo desse grande time no Rio de Janeiro. Porque nós temos aqui um texto narrativo. Eu falei em sequência de ações e passo, então, a analisar com vocês os fatos que se sucedem na ordem cronológica do texto. O primeiro deles é o Flamengo e Atlético Mineiro jogaram no Rio de Janeiro. Evagrio visitava um amigo. Flamengo venceu. Evagrio sente o problema para voltar para casa, tem dificuldades de pegar um táxi, pega um ônibus super cheio. Evagrio sente medo, no ônibus todos cantavam, sambavam. Evagrio é contagiado pela alegria, dança, canta, beija a mulata. Os passageiros desceram na Gávea felizes e Evagrio vai para casa em Ipanema. Observe que nós podemos fazer a ordem, a sequência das ações do texto, marcando, neste caso, cronologicamente, né, do ponto de vista de como as ações se sucedem na linha do tempo, no relógio cronológico, né, como as ações se sucedem à medida em que o enredo vai acontecendo.
Esta é a característica do texto narrativo. Então, vamos olhar quais são os elementos importantes da narrativa. Há 5 elementos importantes na narrativa. O enredo, que é a história propriamente dita. Os personagens são aqueles que atuam ou numa função principal ou numa função secundária, eles atuam na história. O narrador é aquele que nos conta a história ou como um participante ou como um observador que conhece bem os fatos narrados. O espaço, o local onde as ações ocorrem, e o tempo, que pode ser o tempo cronológico ou o tempo da memória, né? Ou para recordar ou para antecipar, como acontece na ficção científica. São elementos importantes da narrativa. E também há elementos importantes na estrutura da narrativa, o que diferencia, então, o texto narrativo do texto argumentativo. Nós também temos 5 elementos dessa estrutura da narrativa. O primeiro deles é a situação inicial, né? O conflito inicial da narrativa, e em toda a narrativa há um desequilíbrio e as tentativas de equilíbrio até se a gente chegar ao clímax dessa narrativa, que é o ponto alto, para então a finalização do texto. Esses são os elementos que estruturam o texto narrativo. Todos os textos narrativos, de base narrativa, como nós chamamos, né? Vamos fazer a leitura de um pequeno texto intitulado Continho, para vocês observarem que a estrutura da narrativa, os elementos da narrativa, ocorrem independente do tamanho do texto. Eu posso ter um conto ou um romance. Ambos são de base narrativa, porque apresentam necessariamente a sequência de fatos. Vou passar a leitura de mais esse conto para nós pensarmos sobre as questões da literatura brasileira. Continho. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão de Pernambuco. Na soalheira danada do meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai não, nós é que vamos nela. Engraçadinho, uma figa, como você se chama? Eu não me chamo não, os outros é que me chamam de Zé. É de Paulo Mendes Campos, da série Para Gostar de Ler, série que você deve procurar nas salas de leituras porque há textos muito interessantes. Agora é a sua vez, você já sabe. Nós selecionamos alguns textos e você deverá, então, responder à questão proposta sobre o texto narrativo. O título é Uma Amizade Sincera. É um fragmento de texto que você deve ler para responder à questão sobre o conflito gerador da narrativa. Um abraço, nós nos encontraremos em breve. Até lá!